Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor Jesus, nesse dia especial para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, dia quando nós celebramos a ressurreição, celebramos a vida. A ressurreição é vida. E eu quero ler com você no capítulo de número 28 do Evangelho de Mateus, os 10 primeiros versos desse capítulo 28 de Mateus. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 1, que diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito, vindo de ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Todos os evangelhos, eles contam e falam dessa cena, dessa última semana em Jerusalém, falam dos acontecimentos dessa semana turbulenta, dessa semana agitada, dessa semana de muita gente, de muita confusão, de muito atropelo, de muitas dificuldades. Os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas, João, eles trazem para nós informações detalhadas, informações precisas sobre a hora, sobre o lugar do sepultamento de Jesus. E é o Evangelho também que vai nos dizer que José de Arimateia retirou Jesus do madeiro pouco antes das 18 horas, das 6 horas da tarde, como os judeus diziam. Pouco antes das 6 horas da tarde, de terminar aquele dia, da sexta-feira, retirou Jesus do madeiro, porque a partir dali seria o início do sábado, dia de preparação para a Páscoa. E algumas mulheres tinham vindo com Jesus desde a Galileia. E esses detalhes sugerem para nós que não só os discípulos, não só os apóstolos, não só os homens, mas também as mulheres eram pessoas de confiança. As mulheres estavam junto para testemunhar dessa ressurreição, para participar desse momento tão importante e tão fundamental para aquilo que viria a ser a fé cristã, a igreja cristã, testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Elas estavam inicialmente convencidas de que ele estava morto, e por isso elas vão ao túmulo para ungí-lo. E a fé dessas mulheres na ressurreição não era fruto, nem foi fruto de fantasia, de alguma coisa que elas tivessem imaginado, mas é algo que vai acontecer de forma inesperada.
que vai vir sobre a vida delas. E quando elas chegam ao sepulcro, o texto diz: veio que a pedra já tinha sido removida, já não estava mais no lugar. Uma pedra enorme, uma pedra grande, uma pedra que foi colocada por muitas pessoas, por muitos homens. E ao entrar aonde era o sepulcro, elas não encontraram o corpo de Jesus. Esses são os fatos, esses são os acontecimentos. Isso foi o que aconteceu naquela manhã, quando elas vão lá para ungir o corpo de Jesus. E no sepulcro elas encontram um anjo. Segundo Mateus, é um anjo. Segundo Lucas, 2 anjos estavam ali presentes. E o texto fala que as vestes desses anjos eram vestes fulgurantes, e que tem um caráter para mostrar de que era alguma coisa de sobrenatural que estava acontecendo ali. E a palavra desses anjos é essa: Jesus está vivo e ele ressuscitou. E elas são convidadas naquele momento a lembrar as próprias palavras de Jesus, que em tantas ocasiões, em tantos momentos, havia falado para aquelas mulheres e também para os seus discípulos, dizendo que era necessário que todas essas coisas acontecessem. Era necessário que tudo aquilo se passasse, que todos aqueles eventos tivessem lugar, desde a caminhada para Jerusalém, a chegada na cidade, a receptividade inicial e depois a rejeição que vai tomando conta ao longo da semana, e toda aquela mudança que se dá na população, instigada pelos líderes religiosos da cidade. Todas essas coisas Jesus preparou os seus discípulos e também as mulheres que estavam com eles, preparou para que todas essas coisas haveriam de acontecer. E daqui para frente é a palavra de Jesus e a palavra da Escritura que tem o mesmo valor. E aquelas mulheres, ao terem essa experiência, elas saem para contar para os discípulos, contar aquilo que viram, ou aquilo que não viram, porque elas foram ver um corpo e não havia corpo nenhum, mas dizer dessa experiência, da experiência do túmulo vazio, da experiência de ter que procurar um corpo e não ter encontrado esse corpo. E isso estava na sua mente, no seu coração, e elas precisavam compartilhar. E elas foram contar isso aos apóstolos, aos discípulos de Jesus, mas o texto diz que eles não acreditaram no testemunho delas. E voltando do sepulcro, anunciaram essas boas novas aos 11, mas eles não lhes deram crédito. Não foram capazes de crer, de confiar no testemunho de mulheres. Era assim que era naquele tempo. Apenas o testemunho de um homem valia. E eles dizem, como está lá em Lucas 24, versículo 11: tais palavras lhe pareciam como que um delírio. Era um delírio essas palavras. E eles não acreditaram nelas. Isso tudo porque a sociedade, isso tudo porque naquele tempo e naquela ocasião era assim que prevalecia, era assim que funcionava, era assim que as coisas se davam, não tinha valor. Era preciso que alguém dentre os discípulos fosse eles mesmos testemunhar e pudessem dar essa palavra para que aquele testemunho, porventura, viesse a ser aceito. Mas o texto nos mostra que aqui há três falas para essas mulheres e evidentemente também para os discípulos. Os anjos falam 2 vezes com as mulheres. E a primeira coisa que eles falam é: por que buscais entre os mortos aquele que vive?
Em Mateus, essas mulheres são Maria Madalena, a outra Maria, que era tia de Jesus. Marcos diz que havia também outras mulheres, como Salomé, como a mãe de Tiago. E Lucas diz que havia ainda Joana, a esposa de um funcionário herodiano. João só cita Maria Madalena. Mas o fato é que todos eles citam que esse primeiro testemunho e essa primeira fala foram falas para as mulheres. Nenhum desses evangelistas, nenhum deles se arrisca a descrever o fato da ressurreição. Eles não foram testemunhas oculares dessa ressurreição. Eles não presenciaram essa ressurreição. Eles só podiam dizer que o ressuscitado foi visto. E foi visto inicialmente por mulheres. E eles dão testemunho disso. E Mateus é aquele que retrocede mais ainda. Diz que um terremoto removeu a pedra e o anjo se assentou sobre ela e os guardas fugiram. Toda essa cena aconteceu naquele instante. E quando as mulheres chegam, encontram simplesmente o túmulo aberto, a pedra removida e o túmulo vazio. Interessante como os anjos estão presentes na vida do ministério de Jesus desde o início. Os anjos se apresentam no nascimento de Jesus. Quando Jesus é anunciado o seu nascimento e vai ser anunciado o seu nascimento, é os anjos que fazem esse anúncio. Depois, no ministério de Jesus, nos momentos mais cruciais, nos momentos mais difíceis, nos momentos de angústia, no Getsemane, é o anjo que vem e conforta Jesus, e está ali presente com Jesus. E agora, na ressurreição, também os anjos estão presentes. E a palavra do anjo é essa: não temais, Jesus não está aqui, ele ressuscitou como ele havia dito. Marcos e Mateus, ele vai falar de uma situação que os discípulos não prestaram atenção, porque Jesus vai dizer em Mateus 26:32: depois da minha ressurreição, irei adiante de vós na Galileia. Ele disse: é necessário que eu seja entregue ao sacerdote, é necessário que seja entregue ao poder romano, que fosse traído, que passasse por toda a tortura e sofrimento, que fosse crucificado e morto. No entanto, ele disse que eles fossem para Galileia depois de todos esses eventos, e que lá ele haveria de se encontrar com eles. Ou seja, Jesus prepara um encontro adiante com os discípulos, prepara um encontro com aqueles com quem ele convive nesse tempo de ministério pré-pascal, e apesar de dizer assim: a morte vai chegar e vou passar por toda essa aflição e esse sofrimento, mas ainda assim ele diz: lá adiante vocês haverão de encontrar comigo na Galileia. Depois de que todas essas coisas acontecerem, vão para a Galileia e lá vocês me encontrarão. Evidentemente que eles esqueceram disso, eles não lembraram dessa palavra, ou não creram simplesmente. Às vezes ouvimos coisas e deixamos para lá porque aquilo nos parece uma loucura, ou parece que não é algo que vai acontecer, ou não é algo que vai se concretizar, e a gente simplesmente escuta e não dá muita atenção. E é exatamente assim que os discípulos de Jesus se comportam, e é exatamente assim que nós também às vezes nos comportamos. Porque a Jesus que falou com os discípulos e o Senhor que falou com as mulheres é o mesmo que fala conosco todo o tempo e a todo instante. Nos fala por meio das Escrituras, nos fala por meio de visões, nos fala por meio de um pregador, nos fala por meio de um outdoor, nos fala por meio de uma mensagem de rádio, de televisão, de tantas formas, das redes sociais. Às vezes nos fala por meio de uma pessoa, despretensiosamente,
Alguém que nos encontra e diz uma palavra na rua, em algum lugar, e aquela palavra, sem que nem a outra pessoa perceba, é uma palavra que a gente sabe que está vindo de Deus para o nosso coração. Deus nos fala, e o Senhor Jesus Cristo nos fala assim, a todo instante, a todo momento, em todo lugar. Ele fala para nos preparar para aquilo que nós temos que enfrentar, para as dificuldades da vida, para as lutas, para os problemas, para as perseguições. E não somente isso, mas Ele marca um encontro conosco. Ele nos diz que Ele nos encontrou um dia e por isso Ele nos buscou e nos salvou, mas Ele se encontra conosco nos caminhos da vida, no cotidiano, no dia a dia. Jesus é esse que vem ao nosso encontro a cada instante e a cada momento. A primeira palavra dos anjos foi essa, de que ele não estava morto, mas ele vive. E a segunda palavra do anjo, também às mulheres, é esta a seguir: ide depressa, vai depressa, e diz aos discípulos, e começa a testemunhar que ele ressuscitou. E a gente encontra aqui nessa palavra o que a gente poderia dizer que é os primórdios da missão da igreja. Todos nós que recebemos essa palavra, todos nós que dizemos assim, nós temos a convicção e a fé e a confiança de que aquele que nós cremos e de que aquele que morreu, ele também ressuscitou dentre os mortos. Essa é a fé da igreja. E é isso que nos sustenta, e é isso que nos levanta, e é isso que nos anima. Dizer que nós temos um Deus e temos a Jesus Cristo, que não é um Senhor morto, mas um Senhor que está vivo, um Senhor que vive para todo sempre. E na medida que nós cremos nisso, nós precisamos testemunhar disso. E a palavra às mulheres é essa: ide depressa. Ou seja, há um anúncio a ser dado, há uma palavra a ser proclamada, e há uma urgência na entrega dessa palavra. É preciso que a gente tenha essa noção da importância de que outras pessoas, assim como nós recebemos essa notícia, a gente diz assim, é uma notícia tão boa, aquele que estava morto, eis que ele está vivo para todo sempre. E o anjo diz para as mulheres: ide depressa, dá esse anúncio. Elas não devem temer, elas não devem se assustar, devem crer, e a partir da fé, da confiança, elas devem anunciar imediatamente essa notícia da ressurreição. Partir para o encontro dos discípulos, não importa que eles creiam ou deixem de crer. Quem faz essa obra no nosso coração, no coração do ser humano, é o Espírito Santo. Não somos nós que convencemos as pessoas. Nós cremos e transmitimos essa fé, transmitimos essa confiança naquilo que nós cremos, transmitimos essa mensagem, transmitimos esse anúncio. O Espírito Santo faz a obra no coração da pessoa humana, convencendo-a da verdade e da veracidade desse anúncio. Isso não pode ser adiado, não pode ser deixado para depois. Essa mensagem precisa ir adiante. E as mulheres recebem, nesse mesmo texto, uma terceira palavra. No versículo 10, agora é Jesus que fala a elas diretamente. Agora é o Senhor ressuscitado que se dirige a essas mulheres. E diz assim para ela: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia. Não temais, eu vou adiante deles. Jesus ressuscitado,
é a certeza da vitória sobre a morte. Portanto, o Evangelho diz assim para nós: nada a temer. Quem diz que nós não devemos temer absolutamente coisa alguma é aquele que é o Senhor da vida, é aquele que atravessou a morte, é aquele a quem a morte não pôde conter, é aquele que venceu a morte e o inferno, é aquele que nos assegura vida plena. E a missão que nós temos a realizar precisa ser uma palavra de esperança contagiante. Nós cremos nisso de todo o nosso coração, de que o Senhor Jesus, em quem nós cremos, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele deixou a morte, Ele não estava lá naquele túmulo como aquelas mulheres disseram. Então nós precisamos anunciar isso a outras pessoas. Nós vivemos num mundo que parece, numa sociedade que parece uma sociedade de pessoas que conhecem essa mensagem, mas de fato não conhece essa mensagem. Quem conhece essa mensagem é a Igreja de Cristo, é a igreja que é detentora dessa mensagem, é a igreja que tem essa missão. Cabe à igreja fazer esse anúncio. O que é Páscoa nessa sociedade, se não coelhinhos, ovos de Páscoa e essas coisas? Mas a Páscoa cristã, a Páscoa da igreja, é o anúncio de que o Senhor que nós cremos é aquele que ressuscitou dentre os mortos. Portanto, a missão da igreja é uma missão de contagiar os outros com essa viva esperança, contagiar as pessoas com essa notícia. Porque às vezes as pessoas dizem assim: lutei, me sacrifiquei, fiz tantas coisas e não deu em nada. A minha vida é uma desesperança. E tantos foram os tempos atrás, os decênios para trás, que foram decênios, que foram épocas de tremenda desesperança para o ser humano. Os anos 80 foram chamados de anos de cemitério das utopias, que se tentou tantas coisas e os sonhos acabaram dando em nada. O emprego sumiu, o dinheiro sumiu, ficou escasso, a circulação pouca, a corrupção atingindo todos os níveis da sociedade, as pessoas vivendo um tempo de desesperança, não acreditando mais na ordem social, política, econômica, e muitos não acreditando nem mesmo na religião. No entanto, é Jeremias que vai dizer no capítulo 17, no versículo 7 do seu livro: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. Então é hora de a gente olhar para aquele que não nos decepciona. É hora de olhar para Jesus. A igreja precisa olhar para o Cristo ressuscitado. Queremos ser loucos de esperança por Cristo. Queremos esperar contra toda esperança, contra tudo aquilo que vai de encontro à esperança. Mas colocar no nosso coração que Jesus Cristo é a razão do nosso viver, do nosso presente e do nosso futuro. A vinda de Jesus, meus amados, não foi um fato isolado. É a culminação lógica e coerente de toda a história da redenção. Desde o Gênesis até o Apocalipse, ela culmina nessa ressurreição e nessa fé na ressurreição. Por isso, nessa noite de Páscoa, quando já celebramos aqui pela manhã e celebramos hoje à noite também a ressurreição de Jesus Cristo, que nós possamos nos alegrar porque Cristo, a nossa esperança, Ele está vivo. Ele foi ressuscitado dentre os mortos, ressuscitado por Deus, e Ele está com sua igreja. E assim como Ele disse aos discípulos lá na Galileia: vão que eu estarei adiante de vós. É esse mesmo Jesus que hoje continua dizendo para a sua igreja:
continue caminhando, não perca a esperança, que eu estou caminhando adiante de vós. Ele está indo com a sua igreja, Ele nos conduz em meio às tempestades da vida, Ele nos conduz no meio da insegurança e da intranquilidade, Ele nos conduz para caminho seguro. Ele ressuscitou para nos proporcionar uma nova vida, vida plena, vida abundante, vida com Deus. Ele prometeu que veria os discípulos novamente e seguiria adiante deles. E Mateus termina com esta frase, a última frase de Mateus, no capítulo 28 que nós lemos e no versículo 20. É o mesmo Jesus que diz essas palavras: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, irmãos e irmãs, nessa noite de celebração da Páscoa, de celebração da ressurreição de Jesus Cristo, que nós possamos sair nessa noite do templo, da igreja, com os nossos corações alegres, rejubilando, porque o Senhor que nós cremos é o Senhor que ressuscitou dentre os mortos. Que Ele nos abençoe. Amém.